Hey, começamos! Quanto tempo em que eu faço uma live? Deixa eu ver aqui esse início. Eu chamo meu convidado. Oi, Alice! Bem-vinda aí. A gente vai iniciar uma troca de ideias aqui sobre arte, literatura. Deixa eu virar aqui. Tá? Meu convidado já tá on. Salve. Salve, salve! Beleza? Só ajustando aqui a câmera. Beleza, mano? Boa tarde pra nós. Pra quem já Boa tá aí tarde. na conexão. Áudio, tranquilo? De boa? Tá aqui tranquilo. Aí também? Tranquilo, chegando bem. Primeiro, para quem já está aqui acompanhando a gente, para quem vir assistir depois, obrigado aí pela sintonia. Espero que as ideias trocadas aqui agreguem de alguma forma. Nosso ponto de partida é uma amizade, antes mesmo de ser o livro, que é o Opus, que é o segundo livro, veio depois do Feto Afeto. Mas para começo de conversa, Papo 10 é um projeto que eu elaborei recentemente para, de alguma forma, resgatar alguns conteúdos do livro Opus e ainda assim ir além um pouco, né? Porque eu acho que o livro, como uma plataforma, é uma plataforma de encontro de ideias, de visões de mundo e de experiências diferentes, né? A literatura em si é uma oportunidade de empatia, de alguma forma, e, enfim, então essas lives, pretendo fazer uma sequência de lives para retomar alguns assuntos do livro Opus, mas ir além, né? Porque acredito que o livro não é o fim em si mesmo, é um objeto, é uma plataforma, enfim, como várias outras que a gente tem hoje, igual e-books enfim, e Instagram, por exemplo, que é a nossa plataforma aqui digital, no caso. Mas, enfim, para essa retomada de trabalhos online, faz tempo que eu não fazia live, convidei Felipe, que é alguém que já conhece o trabalho meu trabalho na literatura, já teve acesso aí ao Feto Afeto e depois de 2 anos ao Opus também. Gostaria que você mesmo se apresentasse também, de alguma forma, seu contato com o trabalho, e nisso a gente vai costurando as ideias aí, desenvolvendo. Bom, meu nome é Felipe, tenho 32 anos. Conheci o Brunão, talvez lá no meu primeiro emprego. Não sei se era o primeiro emprego dele também. Era Então, registrado, sim, não, é registrado, lógico, né? Porque trabalho, a gente trabalha desde de molecão. pode Trabalhava crer, na Vila São Pedro lá, vendendo DVD pirata na barraquinha do meu pai. pode Aí crer. trampo registrado mesmo foi o primeiro lá, né, na Samsung. A gente se encontrou, teve aquela sintonia por conta de gostos em comum, né, principalmente ligado ali ao hip hop. É, e ali eu conheci você, né, e pouco depois a gente trabalhou junto de novo. Foi quando eu vi nascer ali o sonho do Feto Afeto, que a gente até conversava bastante junto na época, né, que você tinha é, o sonho ali de criar o Feto Afeto ali, então eu vi o Feto Afeto antes dele ser o Feto ainda, né? É, Mas, bom, me apresentando aqui, eu tenho 32 anos, hoje estou como supervisor de almoxarifado aqui no Hospital Mário Covas. Hospital Mário Covas, para quem é aí da região aqui metropolitana de São Paulo, provavelmente já ouviu falar, né? Um dos hospitais dos equipamentos de saúde mais importantes do estado aqui. A gente tem aqui quase 400 leitos, né, diversas especialidades, cirurgias complexas, cardíacas, tratamento de oncologia. Então, é um local onde vem bastante pessoas doentes, né, são tratadas. Meu trabalho aqui, basicamente, é garantir que essas pessoas que venham aqui atrás de algum tratamento, atrás de uma solução para o seu problema, a parte de suprimentos, né, que vai abastecê-la, né, um remédio, um material, um curativo, alguma coisa nesse sentido. Meu trabalho é garantir que esse material esteja disponível para essa pessoa ter o tratamento dela de forma adequada, né? Então, basicamente é isso.
Bom, a gente vai desenrolar durante o papo aí muitas nuances desse trabalho, né? Muitas coisas que estão inerentes ao cargo. Ó, Sim, entrou um sim. Anderson Luna, que é meu funcionário aí, eu posso falar. É, Olha aí, ó, tá acompanhando. mas bom, a gente vai conversando, né? Mas tem dezenas de coisas que são inerentes ao cargo, especificamente na área da saúde, principalmente. Aí, né? Vamos Pode trocar uma crer. ideia um pouco sobre poesia também. Demorou, demorou. É interessante, né, mano? Porque ah, partindo, vamos começar do começo, né? Vamos Ele comentou aí, eu vou deixar vocês em paz. aí. Fica à vontade aí, ó. Quiser comentar, agregar aí na troca de ideias. Mas começar do começo, né? Opus, que é o livro, um dos fatores motivadores aqui da live. Opus tem a tradução como obra e também como trabalho. E essas duas palavras remetem a um conjunto de ocupações e de afazeres, de tarefas, e vai também envolver questões profissionais, né? Opus é muito usado no contexto musical, né, de quem estuda, de quem trabalha diretamente com música, e ópera, inclusive, é uma palavra que vem de opus, que seria o singular, e ópera seria o conjunto de várias opus, né? Que daria o conjunto ópera. Enfim, eu também não sou um especialista em música para ficar entrando nesses detalhes, mas é um dos sentidos. E no sentido de obra, opus como obra, aproximando aí de trabalho, é o que todo mundo faz, né? Se você parar para pensar, a sua vida é o seu opus, é o que você vai fazer a vida toda aí de tarefas, ocupações, você vai montando esse conjunto, né? Do que você vai fazendo com a sua própria existência, enfim. Então, a partir disso, a gente começa aqui essa primeira live, essa troca de ideias, de uma amizade, primeiramente surge aí nesse primeiro emprego, né, nosso, e perdura aí já há mais de uma década, né? E normalmente a gente pensa no emprego, trabalho, emprego, é outra questão interessante. A gente pensa aí nessa oportunidade de trabalho que a gente tem para ganhar dinheiro, né? E muitas vezes não é o suficiente, mas entre questões e questões de estar trabalhando com o que se gosta, a gente tem outras oportunidades que passa por aprendizados de convivência social, de amizades, que você pode conhecer pessoas bacanas que não estão ali fazendo tudo por dinheiro, prejudicando pessoas por dinheiro. E, enfim, numa oportunidade de trabalho, de emprego, você consegue ganhar muito mais, dependendo da sua disposição. Ganhar muito mais que um salário, né? E, enfim, aí trazendo um pouco para esse campo do livro, da literatura em si, como que você se relaciona com a literatura? No caso, você lê só coisas relacionadas ao trabalho ou não, ou coisas relacionadas a cursos que você faz? Você tem a literatura como um lazer ou é mais algo assim pontual? Não, é bem pontual, cara. Assim, é como se fosse algo que supra alguma necessidade minha que eu tenho no momento. Então eu vou lá e consumo a literatura como de fato talvez seja mesmo algo consumível, né? Que você utiliza para sanar uma determinada necessidade. Então, sei lá, eu estou precisando estudar alguma, alguma lei específica que interfira diretamente aqui no meu trabalho, alguma norma. Então, eu vou estudar, buscar uma literatura nessa área que me traga o conhecimento que eu preciso nesse momento. Sim. É, ou se, por exemplo, sai um filme que eu gosto, uma série que eu gosto, e aí eu quero me aprofundar mais nessa série ou num jogo, eu busco alguma literatura, né, na parte fictícia, né, Uhum. e busco algum conhecimento nessa área que eu
no momento tô querendo me aprofundar. É basicamente assim que eu lido com a literatura, assim. Sim. Ela não, ela surge através sempre de uma necessidade de buscar algum tipo de conhecimento específico, mas essa necessidade ela já existe antes de eu ter um interesse pela Da literatura em si. literatura em si. Aham. Eu não leio por hobby, digamos assim. Eu não O considero um passatempo, hobby. assim, tô à toa aqui, vou ler. Não tem essa Entendeu? prática. Uhum. Não tem É essa interessante o que você prática. falou, isso da literatura. Tem a literatura que eu acho que é o que é mais comum, a literatura como arte. E tem quem pense na literatura nem como arte, pensa a literatura como, tipo, as coisas obrigatórias da faculdade, da escola, Ah, os livros que vai ter no vestibular. Tem que ler literatura para passar no vestibular. Mas literatura é a arte da palavra, então tem a literatura nesse sentido de palavra, mas também a palavra literatura é usada, né, nesse sentido de tudo que é escrito, tudo que é produzido um texto elaborado, né? Literatura significa ao pé da letra, né? Litera é letra. Então, literatura médica não quer dizer que você vai ler uma literatura médica, tipo borboletas no estômago, olha que fofinho. Não, é uma literatura médica, tá? Vai estar falando de anatomia, vai estar explicando como se faz determinado procedimento. Então a literatura tem esses dois possíveis, no mínimo, né? Esses dois possíveis significados, né? Artístico ou de tudo que é produzido, escrito, elaborado, um texto preparado, né, para ser compartilhado. E, enfim, trazendo agora para uma literatura mais próxima, quanto tempo, como que foi a leitura do Opus? Como que você consumiu, ou consome ainda, né? Porque é um livro que eu não sei se alguém já pegou para ler de ponta a ponta, mas algumas pessoas já falaram para mim que lê aos poucos, né? Em doses, assim. Como que foi para é, você? eu não fiz a leitura de ponta a ponta, como se fosse uma história contínua. Então, eu Uhum, lembro quando eu peguei o livro, eu procurava nos títulos, né, dos poemas, uhum. aquele que chamava mais atenção, e aí eu li aquele específico naquele momento, e aí lia um aqui, outro ali, como se fosse doses de um comprimido que tomar a cada 8 horas ali. Da hora. E aí eu estava no final, depois eu estava no começo, assim, não, da mesma forma que foi o Feto a Feto também. Uhum. Agora, os que sejam bem distintos, assim, a forma que você encara ele pode até ter parecido, assim, né? Porque o formato do livro, ele é bem parecido, assim, a estrutura, né? Sim. Então, dessa forma. Foi o que até você já tinha comentado antes, né, na sua relação com a literatura, de você não ler para passar tempo ou por hobby. Então, tipo, você tá interessado em alguma coisa, você vai procurar algo para ler sobre o assunto. Então, tipo, sei lá, dependendo Ah, do seu humor, do dia, enfim, você vai lá dar uma procurada. Deixa eu ver que título tem aqui que pode ser interessante, que vai falar do assunto que você está interessado, né? né? Bacana. E eu consumo bastante. Hoje eu trabalho muito longe de onde eu moro. Então Uhum. eu passo em média por dia umas 3 horas dirigindo, né? E é super entediante, assim. 3 horas. E eu procuro, nesse tempo, ouvir alguma coisa sempre que. Dificilmente eu ouço música dentro do carro, que Olha que é muito raro. fita. Eu sempre estou ouvindo algum podcast ou algum livro em audiobook que, que eu tenho necessidade, assim. Eu lembro recentemente, já tem uns 2 anos aproximadamente, em uma conversa que eu tive com um colega que ele me recomendou um livro, porque eu tenho uma certa dificuldade, eu tinha, né, melhorei recentemente, mas na gestão de pessoas, de conflitos, né, de confrontos. E aí Sim, ele me recomendou um livro, ele perguntou, pô, você já leu A Arte da Guerra? Eu falei, não, nunca li A Arte da Guerra. É um livro enorme. sim, E, sinceramente, eu acho que se eu fosse ler A Arte da Guerra, eu ia demorar muito para conseguir ler, porque o tempo que eu tinha livre, né? Não consigo ler enquanto sim. eu dirijo.
Então eu coloquei no YouTube, tem ele lá disponível, e aí eu ia ouvindo doses diárias e me ajudou bastante nessa parte, Sim. né? E aí quando você posta lá algum poema do Opus, lá, o Springs, por exemplo, que você postou recentemente, é, consumo poesia assim também, De através ouvir, é, escutar. de e a arte que a gente, principalmente, sei que você gosta também, mas que eu mais gosto, através do hip hop ali, que não deixa de ser também um poema, né? Sem dúvida. Ritmo e poesia, né? Exatamente. Se pensar em periferia, em quebrada, que muitas vezes tem a questão educacional, o rap foi a literatura falada e lida, né? Cantada para quem não sabia ler nos anos 80. Você pensar no rap, os rap de 12 minutos, contando E a hoje em dia história, tem mais, é tipo um né? conto. É um conto, só que a pessoa não tá lendo ali 5 páginas de um conto. A pessoa tá ouvindo o MC, o rapper, falar, né? E nisso, sem dúvida, é a palavra, a letra elaborada, é o texto preparado para ter um efeito estético, né? É, Que o que e- diferencia a literatura, né, do que a gente tem no dia a dia é que a literatura talvez é a palavra mais cuidada, mais trabalhada, entendeu? Mas é, a literatura ela vai ter esse encontro com as coisas do dia a dia, né? Pra você, exatamente. o que é literatura? Como você definiria? Vamos supor que você encontre com um menininho que foi visitar um paciente aí no hospital. E aí aleatoriamente, tem lá o cantinho com os livros, e aí ele falou, tio, o que é literatura? Como que você define? O que é literatura? Cara, eu acho que eu definiria, é, talvez como uma forma que alguém encontrou de eternizar algo. É, sei lá, um sentimento, um pensamento, ele pode ser eternizado através de um papel, através de uma escrita. Então, eu acho que a literatura ela é eternizada, ela pode ser considerada algo eterno que surgiu a partir da necessidade de alguém de eternizar aquilo que estava dentro dela. Então, eu acho que definiria assim, né? É um registro para a eternidade de alguma coisa. E aí existem registros diversos, né? Então, históricos, Sim, que não sejam históricos, sejam ficção, mas ainda tá. assim registro. Sim, sim. Tem algumas linhas assim teóricas que defendem que você colocou no papel já é ficção, mano. Tudo, 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 tudo. Até o bilhete. Deixei um almoço delicioso pra você. Aí, tipo, tá no bilhete. Já é ficção, porque aí a pessoa foi comer, tipo, 3 horas depois já não tava tão delicioso, assim, tá ligado? Ela requentou, já não tá tão gostoso, né? Então, tem algumas linhas que tudo que você põe, tudo que você escreve é ficção. Mas, enfim, aí é outro papo, mas para a gente já caminhar até para esse final, a gente tem um limite aí do nosso tempo, é uma live que tem como proposta ter no máximo 30 minutos e papo 10, porque a gente pensa aí em 10 minutos iniciais, se estiver legal, dobra para mais 10, se estiver fluindo, chega até 30 minutos, então 10, 10, 10. E papo 10 também no sentido dessa expressão de da hora, papo 10, papo sério, papo 10, pode confiar. Enfim, a proposta é que seja literatura para o dia a dia, né? O meu trabalho com a literatura é para, de alguma forma, aproximar das pessoas, uma literatura pro dia a dia, pró dia a dia, a favor do dia a dia, para o trânsito, para aquela leitura rápida. Eu estou no desafio de escrever um novo livro com uma linguagem mais em prosa, né? Uma linguagem que vai ter uma linha narrativa contínua que vai se desenvolvendo, mas ainda hoje a minha maior facilidade, o que eu mais me dedico e treino é escrita em versos. Então, a literatura para o dia a dia em verso e prosa. Logo mais, tomara que eu consiga concluir ainda até a metade do ano que vem, essa é a meta. Tá chegando. Mas, então, daqui a pouco inicia o próximo ano, eu quero já estar encaminhando aí. Mas, por fim, mano, para concluir, para você, a literatura agrega em que no seu trabalho?
Cara, assim, ela é. Eu, eu costumo dizer e pensar que a gente nunca é o primeiro em quase nada, né? Então, coisas que a gente faz no nosso dia a dia, tudo geralmente, muito provavelmente, alguém já fez lá atrás. É, e alguém fez tão bem que decidiu eternizar isso. Que é o que a gente acabou de conversar, né? Sobre necessidade de eternizar algumas coisas. Sim, Então, a sim. literatura, para qualquer profissão, na verdade, você aprende a profissão através da literatura de alguém que escreveu aquilo que ele fez tão bem que virou modelo para outras pessoas seguirem. Então, a literatura é o que me capacitou para que eu estivesse onde eu estou agora. Então, hoje eu tenho uma responsabilidade aqui que ela é muito grande, que ela é compartilhada com o meu time, é, mas, assim, até pouquíssimo tempo atrás, eu encarava a minha vida profissional é, que, assim, é o local onde eu ganho dinheiro. Uhum. A gente que tem uma veia um pouco mais puxada para causas sociais, vou chamar assim, tá? Para não envolver muita política. Mas a gente sabe, a gente e na verdade, o que na verdade a gente faz quando a gente trabalha, a gente vende um pouco do tempo das nossas vidas, né? Então a gente negocia o nosso tempo em troca de dinheiro. Então eu vou vender a minha força de trabalho ali em troca de dinheiro. Com esse dinheiro eu vou comprar alimento, eu vou ter o meu lazer. Então é essa forma que eu sempre encarei meu trabalho. Então você perguntar assim, pô, você gosta de trabalhar? Você trabalha por prazer? Até pouco tempo atrás, assim, eu era bem taxativo dizer que não, né? O meu único Uhum. foco ali era ir, pegar meu dinheiro e sair fora, basicamente isso. Da minha Mas, cota já era. mas, cara, assim, eu comecei a trabalhar no SUS tem 2 anos. E o SUS sempre teve uma relação muito direta com minha vida, né? Com a vida da minha família. Uhum. E aí de milhões de brasileiros, né? A gente que não teve muito privilégio, a gente necessita do SUS e a gente utiliza ele ao longo da nossa vida por diversas vezes, né? E Sim. o SUS, ele salvou a vida do meu pai, né? O meu pai, ele fez um transplante dos 2 pulmões. Durante um tempo, meu pai ficou super bem. Meu pai já faleceu, mas enquanto ele esteve vida, ele teve um conforto que foi proporcionado para ele através do trabalho de um hospital do SUS. Então, quando eu recebi a oportunidade de trabalhar aqui, eu fiquei muito feliz de trabalhar no SUS, conhecer como que é dentro aqui, por conta dessa relação que eu já tinha com meu pai, né, de ele ter Uhum. utilizado o SUS e a gente passava noites e noites no hospital. E, Uhum. e recentemente a minha mãe, ela necessitou de um tratamento aqui no hospital que eu trabalho. Então, um tratamento Olha complexo aí. que ela está fazendo ainda, ela fez uma cirurgia. Então, minha relação com o meu trabalho, ele hoje ele é muito maior do que eu simplesmente vender minha força de trabalho. Aqui o que eu faço impacta diretamente na vida das pessoas, no sentido de a população que precisa desse local aqui onde eu estou, geralmente são as pessoas que são menos privilegiadas socialmente. Então, minha responsabilidade aqui é garantir, dentro das minhas limitações, que essas pessoas tenham acesso à saúde. E essas pessoas, uma delas é minha mãe. Então, veja, uma relação de trabalho, quando ela é compreendida para além daquelas convicções de adolescentes que a gente tem, ela se torna muito mais complexa, né? Sim. E hoje eu tenho um time que ele é muito maior do que os times que eu já tive em outros trabalhos, né? Hoje eu tenho um time de aproximadamente ali 38 pessoas. 38 Uhum. pessoas que trabalham comigo, e essas 38 pessoas, algumas delas casadas, com filhos. Então, o impacto do meu trabalho, dos nossos resultados, geram impactos sobre outros impactos, né, das famílias dessas pessoas. Então, é complicado. Então, eu acho que eu já fugi muito da sua pergunta Ah, mas inicial, tá mas suave. a literatura impacta no meu trabalho porque ela me capacita para eu fazer o que eu quero fazer da melhor forma.
E quanto mais você lê, quanto mais você escuta pessoas preparadas, a tua visão em relação à importância do teu trabalho, ela muda ao longo dos anos, né? Era isso que eu Sim, queria exemplificar aqui. da hora. Não, você falou que era necessário e da hora, mano. Porque enquanto você falava, eu também tenho aqui o tempo pra gente respeitar e tal. A gente, quando a gente é novo, né, às vezes nessa de ganhar dinheiro e tal, que é importante, mas a gente vê que muito do que a gente vê hoje no mundo é porque as pessoas, as sociedades, os projetos de vida estão exageradamente direcionados para ganhar dinheiro. E isso é um problema, porque se só ganhar dinheiro resolvesse, quem é milionário e de prêmio de reality show tá suave. Não é isso, não é só ganhar dinheiro, né? E tempo é dinheiro, isso acaba sendo uma grande frase de efeito e de um efeito que vai ter como fala quando é o contrário? O efeito colateral. Porque Geral. tempo é dinheiro, você vai ver que às vezes você vai perder coisas importantíssimas que nenhum dinheiro do mundo vai fazer voltar, porque ninguém compra tempo. É, A exatamente. gente, a gente vende tempo, mas ninguém compra tempo. Então a gente tá vendendo tempo para quem? Tá Para ligado? quem, né? E aí, né, a superar, conseguir transitar entre a ideia de emprego e trabalho é algo muito interessante, mano. Porque hoje, pelo que você falou aí, eu acredito, né, na minha opinião aqui do que você está falando, você saiu da visão de ter o emprego, você tem um emprego, você está empregado, mas Uhum, você saiu dessa visão de ter o emprego para entender que você tem um trabalho. E até quem está desempregado tem trabalho, mano. Você vai lavar a uhum, louça é trabalho. Você vai varrer a uhum. calçada é trabalho. Você pode não ganhar R$ 1. Ninguém te contratou para fazer isso. Mas é trabalho, mano. Você está gastando tempo de vida, você está gastando energia. Né? Mas melhor ainda é quando o nosso trabalho conscientemente é direcionado ao bem comum, ao bem pessoal, né? Porque o trabalho faz bem, né, para nós também. Exercitar um talento, um dom. Enfim, né? E Mas assim, para não tem nada concluirmos, também você trabalhar por dinheiro também, em né? determinados períodos da sua vida ali, também não tem nada de errado, né? Não sei se, Não, só para deixar claro, porque todo mundo tem seu objetivo, né? E sim, se o seu sim, objetivo, e parte da sua jornada, né, for se sacrificar nesse sentido, é completamente válido, né? Faz sim, parte sim, da evolução, né? Você, vamos falar da sua trajetória aí como escritor, que lembra quando a gente conversava sobre o feto afeto, que era algo que você queria colocar no mundo ainda, aí você colocou aquele sim, livro que era uma visão bem poética, assim, né? Eu lembro que a gente conversava até que é um livro até para criança ler e tudo mais. E hoje sim, você veio com o Opus, que é um trabalho bem mais maduro, que o próprio título do livro já remete a trabalho, né? A algo, mas não um sim. trabalho no sentido de emprego, mas um trabalho no sentido de uma obra que você entrega e com visões de relacionamentos mais maduros, Sim, enfim. E assim, exatamente, a relação com o trabalho, pelo menos da minha parte, ela nasce de uma forma um pouco poética, assim, depois ela amadurece, e enfim, e como tudo na vida evolui ao decorrer do tempo, conforme você vai ficando mais maduro, né? pode crer. Da hora, mano. Mano, e para já caminharmos aí para a conclusão, não atrasar nosso limite aí de tempo, eu fiz aqui uma anotação aqui, coisa rápida. Não sou podcaster, youtuber nem nada, mas eu fiz uma paradinha aqui. Acho que você já viu essa dinâmica, ping-pong. Então, em uma palavra, e Tá, você define com frase curta, em frase curta, enfim. Pode ser? demorou, demorou. Fechou? Fechou. Opus é Opus é trabalho. Assim, amizade, ah, ami- ainda o Opus? amizade eu colocaria como um vínculo opcional. Legal. Recordação,
recordação, recordação, cara, podemos definir como uma memória que não opcional, algo Não, que não você opcional. viveu, que você não tem opção de esquecer, às vezes não é opção, né? Às vezes você lembra de coisas que você não gostaria, mas recordação é um registro de não opcional que serve, pode ser servir como aprendizagem também, né? Felicidade é? Felicidade, felicidade, eu vou usar uma frase, literatura, hein? Vou usar uma frase de uma É, banda que eu gosto. certo. Felicidade é o fim de tarde. Felicidade é o fim de tarde, é, fazendo o que você gosta. A frase que da banda é: felicidade é o fim de tarde olhando o mar. Para ele é olhando o mar. Para mim, a felicidade é um fim de tarde na minha casa com a minha esposa. Ah, e sim, ó, já aproveitou para dar aquele salve. Ó, e para citar uma outra música do Kamal, ele diz: fazer o que não gosta dá muito mais trabalho, né? É, Enfim, essa aí. alegria é? Cara, alegria é momento. Alegria é momento, é um momento. Trabalho é? Trabalho é um, trabalho é um dever. E por fim, para concluirmos, logística é? Ó, o Bruno tá aqui, se eu errar, ele entende muito de Eita, logística, menino. Ó, cancela essa. logística, não, vamos pra cima. Ó, logística, eu vou definir de uma forma para todo mundo entender. Logística é a, a coisa certa, no lugar certo, na hora certa e com o menor custo possível. Ah, da hora. Maravilha, mano. Então já vamos caminhando aí para os segundos finais. E eu até movimentei aqui para eu conseguir ler a tela aqui do computador, que eu deixei aberto uma frase que uma vez a gente trocou uma ideia. Que a frase é a seguinte: nenhum problema pode ser resolvido pela mesma consciência que o criou. Temos de reaprender a ver o mundo. Albert Einstein. Uma vez a gente trocou ideia sobre essa frase. Não sei se você vai lembrar agora, eu acho que era 2018 ou 17, acho que era 2017. Uhum. E a gente trocou ideia sobre o que seria nenhum problema pode ser resolvido pela mesma consciência que o criou. Em outras palavras, você tem que ter um outro pensar, uma outra consciência para resolver o problema que você criou ou uma outra pessoa criou. Ou seja, tem que pensar de alguma outra forma, né? Está diferente, pô, bacana. Eu não lembrava disso não, mas É, é por isso que opiniões são tão importantes, né? E mais importante do que ouvir a opinião é saber filtrar, né? exato. É isso. Nossa Fechou. primeira live, Papo 10. Agradeço, mano. Até uma próxima. Fica bem aí. É nóis. Valeu, um abraço, tamo junto. Valeu, um abraço.